Seja muito bem-vindo ao terceiro seminário de políticas públicas na América Latina. Nós estamos aqui para apresentar o nosso resumo expandido com um tema que você provavelmente vê aí na nossa tela agora, que são os estudantes árabes na rede de ensino público de Foz do Iguaçu, acolhimento de crianças que não falam português. Esse resumo é fruto de um trabalho interdisciplinar que nós três realizamos, eu, a Josi e a Janice, numa disciplina aqui do nosso mestrado do IELA, do PPG IELA, da UNILA, o Programa Interdisciplinar em Estudos Latinos Americanos. E eu sou Raquel Henrique, uma das autoras, sou jornalista e administradora, e comigo também escrevem a professora Josi, que é formada em letras e é professora da rede municipal, estadual e privada aqui em Foz do Iguaçu, e também a Janice, nossa colega advogada, que atua na área do direito civil. Então, nesse momento, agora a gente vai falar um pouquinho para vocês do que nos trouxe até esse tema, o que nos fez chegar nele, o que nos motivou e o que nós encontramos no decorrer dessa pesquisa. Bom, de início, eu já posso dizer que em Foz do Iguaçu, nós temos a segunda maior colônia árabe do Brasil. A primeira e maior em valores numéricos fica em São Paulo, mas a maior em termos percentuais está aqui na região de Foz do Iguaçu e também na Tríplice Fronteira. Vale lembrar que entre as muitas etnias presentes aqui em Foz, a árabe é uma das mais antigas. A imigração árabe inicia aqui na região já na década de 1940 e de lá para cá a gente tem tido um aumento na chegada dos imigrantes árabes e esses imigrantes demandam muito dos serviços públicos aqui da região, inclusive do serviço de educação com as crianças árabes que aqui são inseridas na rede de ensino municipal da nossa cidade. E a professora Josi é professora da rede de ensino, como nós já falamos, e a partir de demandas que ela encontrou ali na sala de aula, vendo ali a relação de professores com esses alunos que chegam de uma matriz linguística tão diferente como a árabe e têm dificuldade em estabelecer uma comunicação, e nós percebemos ali o que estava acontecendo no dia a dia, na realidade da sala de aula, e tentamos pesquisar um pouquinho como isso tem se desenvolvido dentro de uma sala, mas eu vou deixá-la como professora contar para a gente um pouco dessa história. Vale só lembrar aqui, antes de passar para a Josi, que para onde quer que eles imigrem, dentro das suas casas, no seu convívio social, a língua árabe vai ser sempre mantida e falada. E aí agora a gente vai ver como que é feito dentro da sala de aula, quando essas crianças chegam lá só falando árabe, não falando português. Bom, essa é uma questão que me preocupa bastante. Eu sou formada em letras, como a professora, como a Raquel comentou. Professora também, porque é da aula de português para imigrantes árabes, sim. E como eu tenho a formação em língua espanhola, quando eu recebo, então, um aluno que é falante do espanhol, eu não tenho essa barreira linguística entre o aluno e entre no ambiente escolar, né? Então fica bem mais fácil de lidar nessa situação. Porém, quando nós recebemos e é um aluno que fala somente o árabe e não consegue se comunicar em português, para mim, como professora, eu também encontro dificuldade nesse momento de interação com ele. Então, quando eu tenho algum aluno que fala árabe também, fica muito mais fácil porque ele pode fazer essa tradução, digamos assim, dentro de sala. Mas no momento em que a gente não tem um outro aluno que fale, fica muito mais complicado fazer com que esse aluno me entenda e também fazer com que com que eu o entenda, né? Então, pensando nisso, nós fomos pesquisar quais são as políticas públicas que Foz do Iguaçu tem para que a acolhida a esse estudante seja realmente uma acolhida, né, efetiva, que ele seja inserido de forma bem marcante mesmo dentro ali das instituições escolares e também quais são as formações que a Secretaria de Educação aqui em Foz ela oferece para que o professor esteja preparado para esse momento. Nós descobrimos dois documentos norteadores, um se chama Documento Orientador e Protocolo de Acolhimento, que é do ano de 2020, e o outro é um Plano Municipal de Políticas Públicas para Migrantes, Refugiados e Apátridas de 2024. Dentro desses documentos que são baseados na Constituição, na LDB e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós encontramos orientações muito pertinentes com relação a este assunto. Porém, eles existem, né, de forma vertical, se a gente for analisar assim, porque se pensarmos em políticas públicas para o ensino
para crianças ou adolescentes que sejam migrantes, as políticas públicas elas existem em dois formatos, no formato vertical e no formato horizontal. Se a gente pensa então nesse formato vertical, que são as leis, as portarias, né? Todos os documentos que o Estado nos propõe, aqui em Foz do Iguaçu nós podemos dizer sim que elas existem. Porém, quando a gente pensa então em formatos horizontais, em políticas públicas horizontais, que são aquelas praticadas pelas escolas, pelos professores, pela comunidade que está aí ao redor, ao entorno dessa escola, nós conseguimos ver que essa política pública ela é aplicada somente por quem está envolvido ali. E por que que eu digo isso? Porque se as políticas públicas verticais existem, elas não são passadas a quem deveria estar sabendo o que fazer, que somos nós, os professores que estamos ali em sala de aula, né? Então, observando dessa maneira, o que que nós podemos encontrar nas nossas realidades escolares? Professores que fazem aquilo que podem, ainda que não seja a forma correta, mas que fazem aquilo que podem para realmente serem entendidos, digamos assim, para entender os seus alunos. São professores com materiais como flashcards, professores que usam ferramentas de tradução, ou ainda eu tenho uma colega que tem um caderninho clandestino que ela utiliza para ensinar o português a alunos, e isso se volta mais a alunos que falam espanhol, porque dentro do espaço escolar a gente precisa fazer com que eles aprendam o português. E não é permitido que eles utilizem, então, a sua língua de origem. E isso é muito difícil. Então, pensando em todas essas questões, nós entendemos que as políticas públicas verticais existem, mas não estão sendo colocadas em prática. E aí, cada professor, então, faz aquilo que pode. Tendo esse panorama, então, nós pensamos como o direito se aplica a essas crianças, a esses adolescentes. E aí nós temos a nossa colega Janice que vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o direito social à educação, ele compõe o mínimo existencial da pessoa humana. E dessa forma, é um elemento crucial para a sua formação. É ele o responsável por garantir a materialização de um grau mínimo de dignidade, porque é a partir da educação que os outros direitos fundamentais vão ser implementados. É a partir da educação que os direitos básicos, como a saúde, a assistência social e o acesso à justiça, vão ser buscados por essas pessoas. Todas essas prestações materiais mínimas, esses direitos sociais básicos, eles compõem esse mínimo existencial, que é o que diferencia o indivíduo que se encontra em uma situação de dignidade daquele que se encontra numa situação de indignidade. Por isso que o direito à educação é tão importante, e por isso a Constituição consagrou esse princípio, esse direito como um princípio à igualdade. A partir desse ponto, essa igualdade, ela não pode ser vista apenas uma forma formal. É preciso que essa igualdade também seja material. E nesse sentido, as crianças, elas precisam também que se encontre ferramentas nas escolas para que a sua inclusão seja total. Não basta a garantia do direito à educação. São necessárias políticas públicas que o Estado precisa propor, que é o dever do Estado propor, para que elas sejam incluídas e sejam inseridas nesse ambiente. Nesse sentido, essas ferramentas de inclusão, outras políticas públicas que promovam de certa forma, um preparo dos professores, cursos de formação, coisas que sejam voltadas a uma política pública de formação das crianças árabes e todas as peculiaridades que a língua materna delas exige, são políticas fundamentais que o Estado precisa colocar em prática, e aqui em Foz do Iguaçu, a municipalidade também precisa trabalhar nesse sentido. Então, nosso trabalho, nas considerações finais, nós propomos a necessidade, nós encontramos a necessidade de políticas públicas inclusivas para essas crianças migrantes. Esse é o nosso olhar interdisciplinar sobre essa temática, é isso que nós vimos através das nossas pesquisas e ficamos abertas ao diálogo, a sugestões, a contribuições para essa pesquisa. Esperamos que, de alguma forma, ela possa contribuir com o olhar das pessoas, dos professores, de toda a municipalidade, dos colegas, dos participantes desse congresso, para a questão das políticas públicas nessa área da educação de crianças migrantes árabes.